Você sabia que existe fé cega? Você já ouviu falar sobre o tema? A fé cega é aquela fé que ela é fundada em dogmas, em preceitos religiosos, que é fruto da mente humana. Toda fé que é baseada em dogmas humanos, em doutrinas humanas, é chamada fé cega. A Bíblia fala dois tipos de fé que nós não podemos ter. Em Tiago, capítulo 2, versículos 15 em diante, fala sobre a fé morta, que é aquela fé sem obra. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 2, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e 5, na primeira carta de Timóteo 1 e 5, fala sobre a fé que nós não podemos ter, que é a fé fingida. Então, tanto a fé morta quanto a fé fingida, elas se baseiam em dogmas e em preceitos humanos. A fé morta, descrita no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 15, ela se vê claramente como uma fé que ela não tem fundamento bíblico. Ela se vê como uma fé que é fundada em uma falsa piedade. Logo, nós percebemos que todos aqueles que vivem uma fé fingida, uma falsa piedade, eles vivem dentro de um círculo de fé, de um contexto de fé dogmático, uma fé religiosa, uma fé fundada em ritos, rituais, em crenças, em tradições. E esta tradição religiosa é quem dá todo esse arcabouço religioso para que essas pessoas expressem essa fé. Esta fé diante de Deus não tem valor nenhum. É uma fé que não é salvífica, é uma fé que não produz arrependimento, é uma fé que não produz boas obras, é uma fé que não produz frutos do Espírito, é uma fé que não produz dignidade, honra, fidelidade a Deus. É uma fé meramente dogmática, baseada em preceitos, doutrinas humanas. É uma fé que existe dentro de uma religião, só dentro daquela religião. É uma fé na religião e na tradição religiosa. E quando você procura respaldo bíblico, não tem. E quando você vai questionar as pessoas que a têm, elas dizem que você é um herege, que você não tem a Deus, que você não tem as mesmas experiências, que você não crê porque você não é espiritual, porque você é carnal. Se você fosse uma pessoa da religião dela, você creria no que ela acredita. Aí você pergunta, qual é o fundamento que você tem para crer? Você partiu de que experiência, de que pressuposto? A Bíblia é fundamento? Não. Eu tenho uma fé numa tradição religiosa e no magistério que me diz o que é verdade. Então eu não preciso da Bíblia para ter essa fé produzida no meu pensamento e no meu coração. Eu preciso crer numa instituição que é chamada de santa, com uma tradição e com magistério, para que essa fé seja produzida no meu coração. Logo, a fé morta é uma fé dogmática que não tem nenhum fundamento bíblico. A Bíblia só trata de uma fé genuína, que é a fé dos eleitos, a fé em Cristo. Pronto. Não existe fé da religião tal, fé da religião tal, fé da religião tal. Quando você se deparar com alguém que disser, eu tenho a minha fé na religião tal, pronto. Você identificou que aquela pessoa é uma pessoa dogmática, é uma pessoa idólatra. Ela idolatra uma tradição religiosa e um magistério dentro de uma organização religiosa. Para ela, a fé é aquela verdade. E a Bíblia é um complemento, porque a Bíblia é fruto da tradição. Logo, a tradição e o magistério estão acima da palavra de Deus. Se a tradição e o magistério estão acima da palavra de Deus, o mais importante é o que diz a tradição e o que diz o magistério. Logo, a fé dessa pessoa é fundada no que diz a tradição e o que diz o magistério. Mesmo que eles sejam contrários à palavra de Deus, eles não são incapazes de identificar e de aceitar esta verdade. Porque para eles, a igreja é santa, o magistério não erra e a tradição não erra.
Se a Igreja Santa, o magistério, a tradição não erra, tudo que eles dizem sobre a Bíblia é verdade. Mas a verdade sobre a Bíblia não é o que um determinado grupo religioso diz, e sim o que a palavra de Deus fala sobre esta verdade. Esta é que é o cerne da questão. Esta deve ser a análise principal. O que é que a Bíblia diz sobre esse tema? E não o que a tradição religiosa e o que a igreja diz sobre esse tema. Porque a tradição e o magistério e uma igreja não significa nada diante da palavra de Deus.